pita tvameva, tvameva bandhuscha sakha tvameva, tvameva vidya dravinam tvameva, tvameva sarvam mama deva deva. Boa noite a todos. Às vezes não dá vontade de falar. Eu estava pensando hoje, eu acho que Deus fica muito feliz quando tem Copa do Mundo. Alguém sabe por quê ou não? Hã? Não, tudo para não. Deus é brasileiro? Hã? Deus é brasileiro? Deus é brasileiro, não sei. Aí já não sei também. Eu não sei também. Mas na hora da Copa, ele tem o maior número de devotos. Eu estava meditando e eu nunca ouvi tanto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Ele deve ficar muito feliz. Uau, como as pessoas me amam. Não, meu Deus! O tempo inteiro. Isso é devoção ou não? Ou não? É, Tinamá, devoção ou não? É, devoção. Eles não sabem, mas Deus gosta. A gente está falando de devoção. O caminho de se conectar com Deus. E a gente está discutindo a oração da rainha chamada Gandhari. Será que quando ela fez essa oração era a Copa do Mundo também? De cricket. De cricket? Então, eu vou cantar e vocês repetem. Tvameva mata cha pita tvameva. Tvameva mata cha pita tvameva. Tvameva bandhuscha sakha tvameva. Tvameva bandhuscha sakha tvameva. Tvameva vidya dravinam tvameva. Tvameva vidya dravinam tvameva. Tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam deva deva. Ó Deus, Tu és minha mãe, meu pai, meu amigo, meu companheiro. Tu és minha sabedoria, Tu és minha riqueza, Tu és tudo para mim. Na última vez que a gente conversou sobre essa oração, Gandhari tinha chamado Deus de mãe. Agora a gente vai para outra. Ela também chamou Deus de pai. Para nós aqui no Ocidente, a gente percebe a referência maior dessa relação de Deus como pai através de Jesus. Pai nosso que estás no céu. Então ele sempre orava como referência ao Deus como pai. Quando a gente está estabelecendo uma relação com Deus, seja como mãe ou agora como pai, a gente não tem que olhar só para a parte paternal e maternal de Deus. Mas o mais importante é, primeiro, se você está chamando Deus de pai ou de mãe, você está se colocando como filho ou não? Sim? E o que significa se colocar como filho? Perante a Deus como mãe e pai? Cuidado. Obediência. Agora já não sei mais se eu sou filho. Que mais? Confiança. Proteção. Pronto para ser educado. Vocês estão prontos para ser educado ou não?
Pelo pai e pela mãe divina ou não? Sim? Um negocinho que dá errado no nosso dia. Ah, meu Deus, Deus me esqueceu, tá tudo errado esse mundo, o que que eu fiz? Então, a gente está orando para Deus como pai e mãe, mas a gente também tem que fazer nossa parte como filhos. Se a gente quer estabelecer essa relação, a gente tem que fazer nossa parte também. Em sânscrito, pai chama Pita ou Pitru. E significa proteger, significa cuidar, significa alimentar, significa ajudar a crescer. Então, o que é pai nessa compreensão? Pai é aquele que protege, pai é aquele que ajuda a crescer, pai é aquele que ajuda a nutrir, pai é aquele que protege. Como a gente falou, não sei se vocês lembram, a gente falou que mãe nas escrituras tinham várias conotações. Vocês lembram? Escrituras, mantras, guru, avaka e assim por diante. Deus, pai também nas escrituras podem ter várias conotações. Então, um sogro é considerado como pai. Um professor é considerado como pai. Aquele que te alimenta é considerado como pai. Aquele que remove o medo da sua vida é considerado como pai. Aquele que te inicia num caminho espiritual é considerado como pai. Não vamos esquecer do pai biológico, senão vai ter um protesto. O pai biológico. E o irmão mais velho é considerado como pai. Nessa relação, porque ele faz um papel também, muitas vezes, de pai. Então, 7 categorias de pai. Vamos pensar em Gandhari, que estava orando. A gente entendeu que ela orou como mãe, por quê? Porque os filhos dela estavam no caminho errado, estavam indo para a destruição, e ela tentava e não tinha jeito. Então ela estava sofrendo como mãe, então ela precisava de uma conexão também de alguém que a entendesse no papel de mãe. Então falou, Deus, você é a mãe de todo mundo aí, olha o meu estado. Me dá um consolo, ou pelo menos entende meu desabafo, porque só você, como a mãe desse universo, vai entender o que eu estou sofrendo. Por que ela se dirigiu a Deus como pai? Hã? Proteção. Ela devia também estar, talvez em alguns momentos, sem força. Então Deus como força, me protege, me dá força para eu passar por tudo isso que eu tenho que passar. Me dá esse braço forte, me ajuda, me protege, me ajuda a crescer. Então, agora, primeiro ela queria alguém que se identificasse com o que ela estava passando, e agora ela precisa de alguém que a segurasse nesse momento duro, nesse momento difícil e desafiador, essa força divina. Então esse lado de força, esse lado de proteção é a parte do Deus Pai. E uma pergunta, por que ela falou primeiro mãe e depois pai? Porque senão pode ter uma passeata aí dos pais falaram, isso é injusto. Isso é um feminismo. Por que ele falou primeiro? Por que Gandhari falou primeiro? Como colocou mãe como primeiro na oração? Ou porque no dia das mães tem um monte de coisa, um monte de festa, e no dia dos pais ele ganha uma gravata. Ou uma meia. Qual é a diferença? Mãe gera, né? Uhum.
A mãe gera, a mãe passa pelo maior esforço, desafio e está completamente conectada. Deus é feminino ou masculino? Os dois? Os dois? Eu falei, né? Tem um mantra que fala: ó Deus, você é feminino, você é masculino e você não é nenhum dos dois. Tinha um monge que ele tinha vindo para os Estados Unidos, nas primeiras palestras que ele ia fazer, Dramatirtha ele chamava. Ele começava a falar de Deus e ele falava assim: e ele é todo poderoso. Aí depois ele mudava da frase e falava assim: e ela é onipresente. As pessoas começaram a ficar confusas. Falou: Deus é homem ou mulher? Você está falando ele, ela? De quem você está falando? A gente já está perdido. Ele falou: faz o que você quiser, chama do que você quiser, mas chama pelo menos. O importante é chamar, não esquece. Deus é os dois. Na criação a gente precisa dessas duas forças. Então, nesse papel, o que representa a mãe? Da mesma maneira que Gandhari estava se conectando com Deus, esses dois papéis. Então, o papel de uma mãe na criação é o papel mais amoroso, né? É o papel mais de acolhimento, de compreensão. E qual é o papel masculino? Qual é o papel do pai? Proteção. Que mais? Força. E que mais? Disciplina. Não? Os dois fazem isso, mas normalmente é mais característico dessas duas maneiras. Então, o papel do pai é mais disciplina. A mãe é, normalmente, mais emoção e o pai é mais razão. E nós precisamos desses dois juntos, dessas duas características. Você precisa de amor, você precisa de acolhimento. Só que se vamos supor, um filho só recebe esse aspecto maternal, é mimado, tudo tá bom, o que acontece? Estraga. Não? Então ele precisa também de disciplina, às vezes, não, isso está errado, não é aqui, é para lá. Então, esses dois aspectos precisam estar juntos na nossa vida para a gente ter uma vida mais completa. E é por isso que Deus criou esses dois papéis, essas duas funções, e criou essa união para gerar um filho. O homem e a mulher, o pai e a mãe, cada um com essas características normalmente predominantes e diferentes, se unem para trazer esse aspecto completo num filho. Sim ou não? E aí o Guruji lembrou que na vila onde ele morava tinha um ferreiro. Ele fazia peças de ferro. Então o que ele fazia primeiro? Pegava o ferro, colocava no fogo incandescente. Para quê? Para o ferro amolecer. Aí tirava o ferro e pegava a marreta e pá, pá, ia moldando. Mas depois o que ele fazia? Pegava o ferro e colocava na água para dar uma esfriada. Ele falou: esses são os dois aspectos, o maternal e o paternal. O paternal vai dar uma marretada para moldar. E o maternal vai dar uma refrescada. Se for só refresco, a vida não funciona. E se for só marretada também, não funciona. Essa é uma história real que o Guruji contou também. Tinha um filho que quando ele voltava da escola, tinha uma chácara e ele via um monte de frutos. Ele pulava o muro, pegava a fruta e chegava em casa e mostrava para a mãe. Falava: olha mãe, essa manga que eu peguei lá na casa. E a mãe olhava, devia estar ocupada, e falava: puxa, que legal, que bom, nós vamos comer no almoço. E ele falou:
Legal, ela me apoia. E ele começou a fazer isso com frequência e ele entendeu que isso era certo. E é o que ele virou depois? Um ladrão. Um assaltante profissional. Super procurado pela polícia. E ele foi pego um dia. E estava no júri, no tribunal. E aí o juiz falou, agora você tem o direito, se explica o porquê você seguiu esse caminho, por que você faz isso? E ele parou um pouco e pensou, por causa da minha mãe. Como por causa da sua mãe? Além de você fazer tudo de errado, você ainda fala que a sua mãe é culpada? Falou, claro que minha mãe é culpada. Desde pequeno, quando eu voltava da escola, eu pulava o muro e roubava uma fruta e ela falava, parabéns. Que bom, ai que delícia, vamos comer essa manga. Daquele estímulo e incentivo, olha onde eu vim parar. Eu não sei se ele falou, põe minha mãe na cadeia, mas... Esse é o parte de ficar também só muito mimado, ou só essa parte de amor. Mas a outra parte também, então tinha um garoto que ia na escola, e aí ele chegou lá, o professor perguntou para ele no primeiro dia, qual é o seu nome? João não. João não? Esse é só esse seu nome? Aí ele falou, não, esse é meu outro nome, mas esse é o meu nome que eu sou mais conhecido em casa. Ele falou, como assim? Ele falou, o tempo inteiro eu só escrito isso em casa, João não, João não, João não. A gente tem que ter equilíbrio dos dois. Então, o aspecto paternal e o aspecto maternal. Às vezes a gente precisa mais do maternal, às vezes a gente precisa do paternal, mas a gente precisa desses dois. Desenvolver esses dois em nós e a gente precisa receber esses dois. E é dito que dentro desses dois aspectos, o guru faz esses dois papéis juntos, do pai e da mãe, com uma visão espiritual, com uma visão de crescimento espiritual, de expansão de consciência. Então, o guru, para algumas pessoas, ele é mais como pai, e às vezes um pai bem afiado, às vezes ele é como a mãe mais amorosa e doce possível, e às vezes, com uma mesma pessoa, ele é os dois, depende da ocasião. As pessoas têm umas expectativas com o guru. Eu vou chegar lá, ele vai sorrir para mim, ele vai me abraçar, e ele vai falar que eu sou lindo e faço isso. Mas ele não está preocupado com a expectativa do discípulo. Zero. Ele só está preocupado com o crescimento espiritual do discípulo e a transformação. E se para isso ele precisar colocar esse ferro no fogo e marretar, ele vai. Se de vez em quando ele precisar colocar na água, ele vai. A gente não enxerga, mas gente. Eu já contei algumas vezes, mas quando o Ashram foi inaugurado aqui, a gente fez um programa no Instituto de Engenharia. E tinham, sei lá, acho que 250 pessoas. E aí tinham vários que tinham vindo a primeira vez para ver o Guruji. E aí já tinham escutado de um guru, e um deles estava só imaginando, ele vai chegar lá, uma aura, uma onda de amor vai invadir o meu coração, e ele lá esperando, todo esse negócio aí. De repente chega o guru, uma cara meio fechada. Eu falei, puxa vida, pensei que ele ia estar com um sorriso e eu ia quase levitar. Ele tá bravo. E ele só viu o guru bravo e falou, puxa, mas ele não sorriu ainda. Ele começou a ficar frustrado. E aí na hora do almoço, o Guruji, a gente serviu e o Guruji começou a andar entre os discípulos. E aí ele começou a olhar e ele ficou mais abismado ainda. Por quê? Porque o guru estava batendo na cabeça das pessoas. Então ele passava e fazia assim. Eu falei, não acredito. Além de estar de mau humor, agora ele vai estar estapeando as pessoas. E aí estava ele e a esposa. Ele é do Nordeste. E aí a esposa dele sabia o que era, ela queria. Então quando o Guruji estava passando, a esposa fez assim. Ele passou direto.
Ele ficou indignado com a esposa e falou, mas o que ela está fazendo? E quando ele estava pensando nisso, de olho fechado, quem levou um tapa? Pá! Nele. Foi a gota d'água. Ele levantou e queria ir embora. Falou, eu vou agora, eu vou pegar um avião e vou embora. É um absurdo, isso aqui é um desrespeito. Ele ficou louco da vida. Toda vez que eu viajava para o programa na cidade dele, eu tinha que escutar. Toda vez. Até que o Guruji foi para lá um dia e aí mudou tudo. Mas a gente cria expectativa. Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele olha como pai, como mãe e quer o crescimento perfeito. Engraçado. Muito interessante isso. Eu já passei por essas experiências com o Guruji, tanto como um pai soltando fogo pelas ventas e como uma mãe extremamente amorosa que você não sabe de onde vem tanto amor. Depende da situação. E não é depende do que você está esperando. Normalmente é o oposto. Uma vez a gente estava saindo de um retiro de Brasília. E era 2018, comemoração de 20 anos do centro de Brasília. E tava o Guruji, tinham vários professores. E era uma logística toda para sair do retiro e para o aeroporto. E aí a gente arrumou tudo, colocou todas as malas e tinha um carro que tinha também malas, que tinha que seguir a gente para ir para o aeroporto, e esse carro não foi. E a karma dele. Porque alguém do carro foi levar ele para o ponto de ônibus. E as malas dos professores. E aí chega lá no aeroporto, todo esse bando de monge professor já chamando a atenção lá no aeroporto, né? E aí começaram a falar, cadê a mala? E o carro não chegava. E quem era quem era o alvo de todas as metralhadoras? Cadê esse carro que não chega? E aí o Guruji falou, eu vou me divertir um pouco agora. Ele começou a gritar no meio do aeroporto. Todo mundo já estava olhando pra gente. Ele começou a gritar no meio do aeroporto. Isso aqui é um caos! Eu vou buscar minha mala! Aí ele saía andando até a rua onde os carros entravam no aeroporto e falava, onde está esse carro? E eu do lado, escutando. Todo mundo não sabia o que fazer. Imagina eu também, né? E esse carro não chegava. Aí uma hora ele falou, eu vou embora disso aqui. Vocês se virem. Aí ele pegou a mala e foi pro raio-x. Foram quase 10 minutos, foi um escândalo. Quase que chamaram a polícia. E depois, aos 45 do segundo tempo, chegou a mala. Mas o Guruji já tinha entrado, porque era um voo diferente. E aí tinha uns professores que foram viajar comigo e outros monges com o Guruji. E aí esses professores falavam assim, não fica assim, eu não estou assim. Ele gosta de você. Eles estavam tentando me consolar porque eles estavam desconsolados. E aí chegamos em Guarulhos. Quando a gente chega em Guarulhos, estavam todos eles pegando as malas. E aí quando eu chego lá na esteira, o Guruji com um sorriso desse tamanho. E aí, foi boa viagem? E aí no carro, vindo para cá, ele falava assim, como foi? Você gostou ou não? Essa bronca foi boa, hein? Como você se sentiu? Foi legal? Quer mais? E uma outra vez, esse foi o lado metralhadora. Você viu? Vários outros. Mais metralhadora do que eu. Uma outra vez, por uns descuidos, eu fiquei doente. E fazia tempo que eu não falava com ele. E faziam 3 anos que eu não via. E eu fiquei doente nesse período. E aí eu me comuniquei um pouquinho com ele por e-mail. A gente estava num outro ashram e ele chegou de surpresa. E aí estava uma noite só eu e ele. Eu estava cozinhando, preparando o jantar para ele. E aí ele chegou no batente da porta
da cozinha. Eu não sabia nem que ele estava lá, do meu lado. E ele falou meu nome, olhou para mim e falou assim, por que você fez isso com você? Mas zero de cobrança. Só tinha amor e mais nada. Só aquela pergunta já acabou comigo. E aí a segunda ele falou assim, você não sabia que quando você machuca você está machucando a mim? Aí desmoronou tudo. Só pelo tom da voz. Ele podia... Seria muito melhor se ele me desse uma marretada na cabeça. Mas veio do fundo do coração dele, só amoroso e questionando. Então o guru sabe exatamente o que cada um precisa. Não é expectativa, ele olha e enxerga. É dito que um guru, um ser realizado, ele enxerga 3 vidas anteriores e 3 vidas da frente. Só de bater o olho. Tem pessoas que têm até medo de ficar na frente dele. Falar, ixi, raio-x. Deus como pai disciplina, Deus como mãe acolhe. A gente passa por esses 2 momentos. Às vezes a gente está meio desregrado, indisciplinado. Às vezes a gente está um pouco para baixo. Mas Deus pode suprir todas as nossas necessidades. Todas. De tudo que a gente precisa. Mas a gente precisa confiar. A gente precisa dar o primeiro passo. O Guruji fala uma coisa. Deus como pai... Sim, pai precisa disciplinar. Mas Deus... Ele disciplina. Mas ele é lento para punir. E ele é muito rápido para perdoar. Então, como filhos, a gente precisaria desenvolver essa mesma característica de Deus como pai. Perdoar fácil e demorar para punir. E também aproveitar esse tempo. Deus deu livre-arbítrio para a gente. Ele mostra a direção, mas a gente tem o direito de escolher. Então, o que a gente faz com esse perdão? Tudo bem, você errou. Deus não está mandando um raio na sua cabeça. Você tem mais uma respiração para mudar, para transformar, para aprender. Será que a gente está usando isso ou não? Esse punir lento, será que a gente está usando em nosso benefício? Ou essa capacidade de perdão dele a gente está usando para nossas vidas? Ou a gente continua fazendo a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa? O Guruji uma vez pensou, talvez fosse mais fácil se Deus já oferecesse à vista, em cash, a punição. A pessoa fez, na hora ela já recebia. Seria muito melhor, porque a pessoa já aprendia e pronto. Aí o Guruji falou que um dia ele estava deitado, alguma coisa, ele recebeu uma mensagem. Falou, filho, se eu fosse punir todos os erros à vista, todo mundo ia estar aleijado, manco, cego, sem falar. Ia ser um caos. E eu sei o que eu estou fazendo. Cuida da sua parte que eu cuido da minha. Perdão. Se Deus é pai e a mãe de todos, essa criação toda é o quê? O que é essa criação inteira? Se Deus é o pai e a mãe, Ele que criou tudo, não é? Essa criação inteira é o quê, então? Filhos, uma única família, não é? Nós somos uma única família. Deus é nosso pai, Deus é nossa mãe. Imagina se a gente realmente pensasse nisso e desenvolvesse essa atitude. O mundo inteiro, a criação inteira é uma família só. Mas qual é a nossa atitude? Deus criou uma terra só. Único. E aí o homem foi lá e fez o quê? Colocou um monte de linhas. Falou, aqui é meu, não passa daqui. Aqui é minha terra, aqui é sua terra. Aqui você precisa de visto e passaporte. Aquele eu vou invadir e falar que é meu. Vou esticar um pouco mais aquela linha.
Ramakrishna Paramahansa, um grande mestre, falou que Deus especialmente gargalha em alguns momentos. Um deles é quando tem duas pessoas brigando falando, essa terra é minha, essa terra é minha. Deus olha e fala, essa terra não é de você, essa terra é minha. E ele fala que Deus também ri quando chega um médico para alguém e fala assim, não se preocupa, eu vou salvar a sua vida. Deus fala, tá na hora de ela vir, não fica contando vantagem aí. Eu decido quando é a próxima respiração ou não a próxima. Fala, eu vou tentar o máximo, mas não fala, eu vou salvar a sua vida. Você não salva ninguém. Então, Deus deu uma terra, a gente fragmentou inteira e fala, é meu, é seu, é meu, é seu, é posse e já era. Deus criou várias cores diferentes e o ser humano criou o racismo, apartheid, preconceito e todo tipo de porcaria. E assim por diante. A gente pode estender isso. Deus criou uma terra que deveria ser um paraíso. E aí chega o ser humano com essa capacidade incrível de estragar as coisas. Em vez de criar um céu aqui, cria um inferno. Deus criou a natureza harmoniosa, única para todos. O homem destrói e vive num ambiente miserável. Não todos, mas... Então, Deus como pai e mãe criou uma família inteira e linda, harmoniosa, para todo mundo viver feliz, para todo mundo se entender, para todo mundo chegar mais perto dessa natureza divina. Mas será que a gente está andando para lá? Às vezes parece que não. E isso não é a gente olhar para o mundo e criticar o mundo, mas olhar para nós mesmos. A gente pelo menos considera isso? Será que a gente pelo menos pensa nisso? Eu odeio esse, eu amo esse, eu gosto daquilo, eu não gosto daquilo. Então isso é característica dessa ignorância chamada individualidade e ego. A gente esquece do pai e da mãe celestial e a gente vive com essa nossa própria visão pequena e limitada. Alguém tem alguma pergunta? Senão eu fico falando sem parar. Isso porque eu falei que às vezes a gente não tem vontade de falar, né? Imagina se eu tivesse vontade, né? Então, o Guruji fala que o pai e a mãe devem ser considerados como a própria presença de Deus. Olhar e considerar e lembrar como a própria presença de Deus. Tem algumas escrituras que dizem que o guru, o pai e a mãe são maiores do que Deus. Com uma atitude que um filho ou um discípulo deveria olhar e entender. E tem uma outra história de isso também aconteceu em Maharashtra, que é uma região da Índia. Um devoto, quando leu isso, levou extremamente a sério. E ele cuidava dos pais que já eram idosos, não tinham condições, não tinham mais ninguém, como se fosse a presença de Deus. E ele fazia isso com tanta dedicação e sinceridade que ele ficou famoso. Todo mundo ia lá para ver esse tipo de tratamento. E o que acontece? Por ele ter essa atitude de considerar como a presença de Deus, ele começou a crescer em devoção e em espiritualidade, pelo ato de servir. E ele ficou tão famoso, mas ele não ligava para isso, ele falava, eu estou fazendo o meu dever. Um dia, até Deus ficou curioso. Falou, uau, esse me ouviu mesmo. E aí ele se manifestou numa forma. Ele apareceu na casa desse discípulo, desse devoto. E aí ele falou assim, eu vim aqui para conhecer seus pais e ver. Ele falou, ó, eu não tenho tempo agora. Eu tenho que acabar meu trabalho. E aí ele continuou servindo os pais, ignorou Deus manifestado lá na porta dele. E aí Deus bateu de novo, falou, estou esperando. Ele falou assim, eu já falei que eu estou ocupado. Faz o seguinte, senta aqui. E não é uma cadeira, ele deu uma pedra para Deus sentar. Eu já volto.
Deus ficou esperando. E ele não vinha. E aí Deus ficou impaciente e levantou, colocou a mão na cintura e foi embora. E aquela virou uma estátua. Dessa forma divina com a mão na cintura. E aí ele apareceu, ou em voz, ou numa forma, outra forma, para ele e falou assim: era eu que estava te esperando lá fora. E eu vim aqui só para te abençoar e para falar que eu estou orgulhoso dessa sua atitude, de como você faz. E essa imagem de pedra, na qual foi a manifestação de Deus, existe ainda num templo até hoje, na Índia. Então Deus foi lá ver o discípulo dele. E não foi atendido. E ficou orgulhoso de que não foi atendido. Então, é uma atitude nossa ao viver. Começa com essa percepção na sua casa, com os seus pais, com seus familiares, mas essa visão de que Deus está em tudo tem que expandir. Começa a perceber isso naqueles que você ama, naqueles que são mais próximos. Pelo menos lembrar e tentar, mas isso tem que se expandir. A nossa visão tem que chegar a um ponto onde a gente só vai perceber Deus em toda parte. Nomes diferentes, formas diferentes, comportamentos diferentes, cores diferentes, mas é só a casca. Lembrar e depois sentir essa presença divina. Essa é a nossa meta, nossa missão. E a gente já falou isso antes. Perceber Deus em tudo, mas também ter uma tabela de distância. Deus em alguém que você ama e confia, pode dar um abraço em Deus. Deus numa jararaca, outra distância, mas é a presença de Deus. Então, lembrar de Deus, mas também aprender como se relacionar com cada forma de Deus. Se Deus é nosso Pai e disciplina e nos faz crescer, como a gente deveria encarar a nossa vida? Quando a gente recebe um desafio e uma dificuldade, será que a gente deveria reclamar, perguntar por que eu, se colocar para baixo, ou tentar culpar alguém? Não! Deus é meu Pai e Ele sabe o que é melhor para mim. Ele está me levando para o caminho certo. Ele está mostrando para mim que talvez para onde eu esteja caminhando não seja o caminho certo. Então Ele fechou uma porta. Para quê? Para que eu procure o caminho certo e ache. Deus está me dando uma puxão de orelha nesse momento para me corrigir. Então, se eu confio que Deus é meu Pai e Ele sabe exatamente o que eu preciso para a minha vida, será que todos os momentos, mesmo aqueles que eu falo que são momentos ruins, não são uma oportunidade de correção, de transformação, de crescimento, de amadurecimento? Por isso que foi aquela primeira pergunta. Nós estamos prontos para ser filhos de Deus? Como pai, como mãe? Sim? Isso que a gente tem que se perguntar o tempo inteiro. E isso que a gente tem que responder na nossa ação, na nossa atitude quando a gente recebe as coisas da vida. Tem trabalho. Então não é só orar, Deus é meu pai e minha mãe. E Deus vai falar, e você é meu filho? Sim. Às vezes não. Estou tentando estabelecer uma relação com Deus. Estabelecer uma relação com a criação de Deus. Nós todos somos irmãos e irmãs. Todos. Entender a sua relação verdadeira com o Guru. Sejam esses gurus, seja Jesus, não importa. Seja Krishna, se ele está presente, se ele não está, ele sabe o que você precisa. Se você realmente se conecta com ele, se você quer que ele cuide da sua vida, ele vai cuidar. Várias vezes a gente já falou isso. Que o Guruji estava falando e uma pessoa estava preocupada numa sessão de perguntas e respostas e falou para ele assim, Baba, você consegue ler tudo que está na minha mente? Ele falou assim, você está louca? Já chega uma mente, por que eu vou querer ver mais mentes ensandecidas e me meter na vida? E aí ele riu e falou assim, o negócio é o seguinte, sua mente é um diário, com aquela trava.
Se você quiser abrir o seu diário, para mim eu vou ler. E aí eu vou tomar conta. Mas se você mantiver o seu diário fechado, eu não vou nem chegar perto. Não se preocupa. Você decide. O que você quer? Abrir o seu diário ou manter segredo? O Bhadrayu Baba, alguns de vocês já o conheceram. Ele parece o Gandhi. Morgan Baba até chama ele de Gandhi. E ele, no começo do casamento dele, ele falou que ele saíam se agarrando nos colarinhos. Era um arranca-rabo mesmo. E um dia os dois estavam indo de trem para visitar o Gurudev. E no trem, os dois começaram a se debater. Começou uma acusação e o negócio lá estava quase que um joga o outro para fora do trem. E aí chegaram lá para ver o Guru. Falaram, agora pelo menos aqui vamos dar uma pausa. Depois na volta a gente continua. E aí chegaram lá os dois e o Gurudev olhou e falou assim, por que você falou isso para ela? Repetiu as palavras. E por que você respondeu isso para ele? Os dois olharam e falaram, Jesus amado. Ele estava escutando tudo que a gente falou. E aí ele viu o pavor dos dois e falou assim, não se preocupa. Vocês me aceitaram como seu guru. Então a minha responsabilidade é cuidar de vocês. Então quando eu fico escutando umas barbaridades dessa, eu preciso falar para vocês. Então eu estou escutando e eu vou intervir quando necessário. Mas eu não vou falar para ninguém. Depende da nossa relação. Você confia realmente que um guru é onisciente, onipresente e onipotente? Que ele é uma manifestação divina e está aqui para te guiar como um pai e uma mãe amorosa? Assim como é a sua atitude, do mesmo jeito será o resultado da sua relação. Guru, mantra e remédio. Só funcionam com fé. Se você não acreditar neles, não vão funcionar. Certo? Deus também. Deus como Pai. Alguém tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui. Como devemos agir com quem não aceita que somos todos irmãos? Que não aceita? Pega no colarinho, bate, briga, arruma batalha. A gente tem que fazer a nossa parte. Aceitar todos que são irmãos e irmãs. Porque a minha pergunta é, você está perguntando como fazer com alguém que não aceita, mas a minha pergunta é, você aceita? Você aceita que todos são seus irmãos e irmãs? E o que significa se você aceitar que todos são os irmãos e seus irmãs? Você não vai ter ninguém nesse mundo que você pode falar, eu não gosto. Não vai ter ninguém nesse mundo que você vai falar, esse aqui é preferido. Se a gente chegar nesse nível, aí a gente pode se preocupar com o que o outro está pensando e falando e reagindo sobre esse tema. Mas enquanto a gente não alcançar essa perfeição da nossa visão, o nosso sentimento, a nossa experiência eu sinto agora, todos são meus irmãos. Cores diferentes, humores diferentes, gêneros diferentes, não importa. Todos são meus irmãos e irmãs. Se a gente tiver essa atitude nas nossas vidas, se a gente tiver alcançado esse nível, aí sim você pode falar que eu já considero todos como irmãos e irmãs. Mas enquanto isso não chegar, a gente tem que trabalhar, crescer, até que a nossa visão chega nesse nível. Vasudeva Kutumbakam. O universo inteiro é uma única família. Então, enquanto isso não chegar, é melhor não olhar para o outro e querer que o outro tenha essa visão, se eu ainda não tenho. Então, enquanto a nossa vida não chegar nessa perfeição, a gente tem que olhar para nós mesmos, focar na nossa transformação, no nosso crescimento. Não olhar o negativo do outro, olhar o nosso para crescer e mudar. E se esforçar para olhar o positivo no outro. Que o nosso ensinamento seja especialmente pelo nosso exemplo e não pelas nossas palavras. Dar sermão não adianta muito. Ninguém gosta de escutar sermão. Você está errado, você deveria viver assim ou assado. Se alguém te perguntar, compartilha o seu sentimento ou a sua atitude ao viver ou a sua tentativa.
mas se esforça para a sua própria mudança. Obrigado pela pergunta. Vamos meditar um pouco? Feche os olhos, por favor. E observe a sua respiração. Lembra da presença de Deus na sua vida, te mantendo vivo. Ó Deus, você é meu Pai. E eu sou sua criança ignorante. Eu não sei direcionar minha vida. Eu não sei para onde eu estou andando. Eu não sei nem o que é certo e o que é errado nessa existência. Ó Deus, seja o meu Pai, me disciplina, me mostra o caminho. Quando eu estiver errado, me corrige e me põe no caminho certo. De olhos vendados, eu tropeço, eu sofro. Eu percebo o mundo de uma maneira distorcida. Eu preciso da sua força. Preciso desse seu poder de transformação. Por favor, me conduza em cada passo. Eu vou tentar mudar a minha atitude. Eu vou tentar entender, enxergar e lembrar que tudo é sua presença amorosa. Mesmo nos momentos de desafio, naqueles momentos que eu chamo de problema ou de momentos ruins, eu vou tentar lembrar que a sua presença me guiando ainda assim, me conduzindo e dizendo de uma maneira amorosa: filho, filha, não é por aí. Abre os olhos, eu vou te mostrar um caminho melhor. Deus, como Pai, quer nos corrigir, nos mostrar o caminho certo. E Deus, como Mãe, quer que a gente tenha experiência de amor incondicional nos nossos corações, fluindo e transbordando. Observa a respiração. Se Deus te deu mais essa, Ele tem algum propósito para você. Ele tem algum plano superior para a sua existência. Concentra. Discípulo é aquele que está pronto para ser disciplinado. Quem de nós está pronto para receber a disciplina divina e transformar nossas vidas? Quem de nós, ou quantos de nós, estão prontos para deixar de lado suas vontades egoístas, pequenas, mesquinhas, e aceitar a vontade divina? Concentra. Inale lenta, longa e profundamente. Segura a respiração. Inclina o seu corpo para frente.
em reverência. Exale. Respiração normal e consciente. Ó Deus, eu falo que eu quero mudar, mas a maioria das vezes é da boca para fora. Eu ainda tenho tanto amor e apego por esse ego, por esses rótulos, por essa ignorância, por esses desejos. A maior parte da minha vida, a minha preferência são eles e não você. Ó Deus, por vontade própria ou por força própria, eu não vou conseguir mudar. Seja você essa fonte transformadora. Cuida da minha vida. Eu percebo agora que eu não sei cuidar dela. Olha o meu estado mental. Se eu soubesse cuidar dessa existência, eu não teria sofrimento. Eu não teria ansiedade, nem medo. Mas minha vida está cheia disso. Seja você meu guia, meu protetor. Meu guru. Se revela, me deixa sentir que você é o pai e a mãe de todos dessa criação. Remove da minha vida esse gosto e aversão, esse amor e ódio, esse meu e seu. Ó Deus, me deixa realmente fazer parte da sua família. Me deixa entender que a minha própria família é a sua presença. Me deixa sentir que a minha família é muito maior do que eu imagino. Expande meu coração, minha visão, minha mente. Me ensina a compartilhar mais essa vida com você, Deus, em todos os momentos, bons e ruins. Um pouquinho só em silêncio, ainda nessa posição, façam suas orações. Lembra da respiração, lembra de Deus. Inale lenta, longa e profundamente. Segure, sentem de novo. Exale. Respiração normal, consciente. Inale bem lenta, longa e profundamente. Ó Deus. Exale bem lenta, longa e profundamente. Ó Deus. Inale, longa, lenta e profundamente. Ó Mãe. Exale, lenta, longa e profundamente. Ó Pai. Inale, longa, lenta e profundamente. Exale, longa, lenta e profundamente. Mais uma inalação. Exale, longa, lenta e profundamente.
Inale. Deus, Deus, Deus. Exale. Respiração normal, consciente. Em silêncio, medita. Se conecta com seu pai, com a sua mãe. Descobre sua verdadeira identidade. Inseparável. Indestrutível. Medita em silêncio. Respiração normal, consciente. Quem de nós não quer se sentir protegido o tempo inteiro? Quem de nós não quer se sentir amado o tempo inteiro? Tudo que a gente necessita, tudo que a gente deseja, tudo que a gente busca, está em Deus. Encontra Ele ou ela dentro de você e sua vida vai se tornar completa. Que cada respiração dessa vida seja uma oportunidade nova para se conectar com o Divino. Que cada momento das nossas vidas seja para a gente lembrar que Deus nos presenteia com mais uma oportunidade para crescer, transformar, celebrar. Que a gente pare de julgar e de reagir. Mas que a gente possa aprender e agir. Agradecendo a Deus e aos gurus por mais esse momento de inspiração e orando para que todos nós tenhamos essas bênçãos
para transformar nossas vidas, para compreender e para experienciar. Para perdoar, para tolerar, para aprender a viver. E para essa presença divina, pura, amorosa, forte, perfeita, que habita em cada um de vocês, eu me inclino a todos. Om. Amém. Obrigado a todos. Boa semana.